Louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre União Ibérica e invasões holandesas no Brasil. Mas para que fique um pouco mais claro esse período, é preciso que a gente dê uma olhadinha no que está acontecendo com a Espanha e Portugal nesses anos de 1500. Logo que Portugal perde o monopólio do comércio no Oriente, a Espanha é que vai assumir a hegemonia europeia. Isso graças principalmente ao comércio da prata realizado nas zonas de Potosí e também de Zacatecas, no México. Dessa forma, então, sendo a grande potência europeia do século XVI, vai ser possível que a Espanha assuma a coroa de Portugal. Isso, pessoal, é o que a gente chama de União Ibérica. São os anos em que Portugal vai estar submetido ou vai ter como seu rei o mesmo rei da Espanha. Isso aconteceu com a morte de um rei muito desejado, muito querido de Portugal, o rei Dom Sebastião. Por ter um caráter guerreiro muito importante para as pessoas ainda desse período, é que Dom Sebastião vai ser esse rei tão importante para Portugal. Ele vai estar lutando contra os hereges, ou melhor, contra os muçulmanos, no norte da África, quando ele vai sumir. Vai ser a famosa Batalha de Alcácer Quibir, onde não vai ser encontrado mais o corpo do rei. Isso vai acabar criando, gente, o famoso mito do sebastianismo, onde por séculos os portugueses acreditavam que esse rei, Dom Sebastião, iria voltar. Mas o rei não voltou e era necessário que alguém assumisse o trono de Portugal. A primeira pessoa que vão pensar é um tio do rei Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, mas por ser já um tanto idoso, ele vai morrer logo em seguida, 2 anos depois, deixando novamente o trono vago. Como Dom Sebastião era um rei muito jovem, ele não era casado, não tinha filhos, o trono ficou vago mais uma vez, sem ter um parente diretamente relacionado que pudesse assumir o trono de Portugal. Quem vai se lançar para a possibilidade de se tornar o rei vai ser Filipe II, que no período era rei da Espanha. Filipe II teria direito ao trono de Portugal por causa de uma certa política de casamento que já vinha sendo feita há algum tempo, tanto por parte dos reis de Portugal quanto dos reis da Espanha. Dessa forma, então, pessoal, Filipe II vai acabar assumindo o trono de Portugal. Mas uma coisa interessante, gente, é que não vai ter nenhum tipo de resistência por parte da elite portuguesa com essa tomada de posse de Filipe II na coroa portuguesa. E sabem por quê? Simplesmente por questões de interesses financeiros, gente. Filipe II vai propor o famoso juramento de Tomar. O que é isso? Foi quando ele deu a possibilidade de uma certa autonomia para a elite portuguesa. Com isso, eles vão continuar, por exemplo, podendo administrar as suas colônias, no caso, o Brasil. Também o juramento de Tomar vai acabar oferecendo para a elite portuguesa o famoso direito de assento. Isso seria uma possibilidade que os comerciantes portugueses teriam de realizar comércio nos portos espanhóis. Não vamos esquecer que a Espanha, nesse período, tem como importante porto a cidade de Buenos Aires, que era por onde saía toda a prata de Potosí, sendo então um dos locais mais importantes que Portugal vai acabar se relacionando no período. Outro fator importante que a gente poderia dar uma lembrada, pessoal, é que também vai acontecer durante esse período de União Ibérica as famosas ordenações filipinas. Essa seria uma espécie de legislação que estaria em vigor na Espanha no período. O que é importante para a gente é só lembrar que, devido às ordenações filipinas, o Brasil acabou sendo dividido em 2 tipos de governos. Um localizado mais ao norte seria o estado do Maranhão, que teria como sua capital São Luís, e outro mais ao sul, com a capital, seria o estado do Brasil, com capital em Salvador.
Continuando então a nossa aula, pessoal, dentro desse período de União Ibérica e também lembrando ainda que a Espanha é o principal país, a principal potência da época, vamos dar uma olhadinha como que funcionou a independência dos Países Baixos. Você sabe onde ficam os Países Baixos? Não? Vamos dar uma olhadinha no mapa então para conseguir localizar um pouco melhor isso. Percebam, gente, que os Países Baixos estão situados ao norte da França e a noroeste da atual Alemanha, ficando às margens, então, do Mar do Norte. É importante só que vocês saibam que onde ali está situado a Bélgica, no período também fazia parte do que a gente chama de Países Baixos. Essa região, gente, os Países Baixos, que tinham a sua principal província, a chamada Holanda, fazia parte do Império Espanhol desses anos de 1500 que a gente está analisando. E agora eles vão começar a fazer uma guerra de independência em relação à Espanha. Isso porque, depois da abdicação de Carlos V do trono espanhol, Filipe II começou a ter um governo muito mais rígido em relação aos Países Baixos, cobrando altos impostos e diminuindo consideravelmente a autonomia da elite daquele país. Também vai estar presente nessa guerra de independência o fator religioso. Não vamos esquecer que nesse século XVI está acontecendo a reforma religiosa na Europa. Ou seja, aquele período que vão surgir uma série de novas religiões, como o anglicanismo, o calvinismo e até o luteranismo. Os Países Baixos, gente, vão assumir como religião o calvinismo, entrando em choque direto com a Espanha, que era a principal potência católica do período. Essa guerra vai acontecer e vai acabar trazendo consequências diretas para a história do Brasil. Como Portugal está sob o comando da Espanha, para tentar coibir a guerra de independência, Filipe II vai usar uma estratégia bastante interessante, gente. Ele vai simplesmente proibir a Holanda de comercializar com Portugal. A Holanda comercializava assim. Lembram? A Holanda é a principal potência intermediária da Europa do século XVI. Ela pegava produtos de uma série de outros países e revendia, conseguindo assim se fortalecer bastante. Em relação a Portugal, a Holanda pegava o açúcar brasileiro e fazia boa parte do refino desse açúcar, revendendo ele então por toda a Europa. Quem ganha mais, pessoal? Quem produz ou quem revende? Quem revende, porque acaba colocando o preço mais interessante no mercado sobre esse produto. Principalmente no caso da Holanda, que tinha o monopólio da venda do açúcar brasileiro na Europa. Dessa forma, então, perdendo a relação comercial com Portugal, a Holanda vai criar duas companhias de comércio, associações entre comerciantes do período, para conseguir invadir as áreas produtoras de Portugal. Uma chamada Companhia das Índias Orientais e outra chamada Companhia das Índias Ocidentais. Essa última é a que vai ser responsável por invadir a zona produtora do Brasil. Dessa forma, então, vamos acabar tendo uma invasão holandesa em Salvador em 1624. Em pouco mais de um dia, a Holanda consegue dominar os colonos que estavam na região da Bahia e começa uma administração no território. Só que essa administração, gente, vai ser um tanto rígida. Os holandeses vão acabar instaurando impostos muito altos e vão inclusive proibir o catolicismo. Dessa forma vão conseguir inimigos poderosíssimos, a Igreja Católica e os senhores de engenho da região. Conseguindo um apoio, então, essas duas elites de Portugal, formando a famosa Jornada dos Vassalos, que contou com uma frota de 52 navios e mais de 12 mil homens, Portugal consegue expulsar os holandeses em menos de um ano da região da Bahia. A invasão em Pernambuco, gente, vai ser possível, olha que interessante, graças a um assalto que os holandeses vão fazer a um navio espanhol carregado de prata, logo que eles já estavam indo embora da região da Bahia.
Com essa prata, então, que eles roubaram dos espanhóis, vão conseguir o dinheiro necessário para investir em uma nova invasão, alguns anos depois, em Pernambuco. Os holandeses invadem Pernambuco e, num primeiro momento, a gente vai ter uma forte guerra de resistência por parte dos portugueses, que chega a durar aí quase 7 anos, as chamadas companhias de emboscada. Essa guerra de resistência só teve seu fim através do papel de Calabar. Calabar era um mameluco, capitão do mato, aquelas pessoas que eram responsáveis por capturar escravos fugidos, que vai buscar uma alternativa para sua condição um tanto miserável de vida, uma aliança com a Holanda. Em troca de um engenho de açúcar, ele vai acabar traindo os portugueses e contando para os holandeses aonde os portugueses estão escondidos. Dessa forma, os holandeses conseguiram então derrotar as companhias de emboscada e efetivar o seu domínio sobre a região de Pernambuco. Calabar vai ser extremamente importante para a nossa história brasileira, gente, porque ele vai acabar dando origem àquilo que a gente chama de mito da traição. Durante a década de 1970, os militares aqui no Brasil, a gente estava vivendo aquele período de ditadura, vão usar essa história de traição do Calabar para fazer uma referência a todos aqueles traidores que eles consideravam no Brasil na época, os chamados subversivos, todos aqueles que fizessem oposição à ditadura. O que você acha se ao invés dos portugueses, os holandeses tivessem administrado o país? Seria uma boa coisa, né? Os holandeses, bacana. Cara, mas não seria. Não seria. Não, acho que os portugueses mesmo, né? De repente nós teríamos outra oportunidade de civilização. Né? Talvez falássemos outra língua. Talvez em vez de português a gente falasse holandês. Então vamos fazer um teste. Quero ver se você conseguiria ler o que está escrito aqui em holandês. Porra, em holandês? Ai, meu Deus. Cinzenjar of Trihoik. Agora você. Cinzenjar of Trihoik. Net, fanatic, engenelik, além de good, where. Olha aí, próprio holandês. E outra perguntinha, você acha que eles iriam suportar aquele calor do Nordeste? Iriam se adaptar? Acho que não, né? Muito calor, né? Eles não iam ficar aguentando aquele calor todo, não. Iam voltar pra Holanda mesmo. Com insolação? Com certeza. Veja bem, eu acho que sim, porque já que eles suportaram tanto tempo viajando para chegar no Nordeste, mexendo com cana do jeito que eles estavam, eles iam conseguir muito caldo de cana, muita garrafa para conseguir se hidratar. Após a derrota, então, gente, da companhia de emboscadas, a Holanda vai conseguir efetivar o seu domínio sobre Pernambuco. O primeiro administrador da região vai ser uma pessoa chamada Maurício de Nassau. Ele é um nobre holandês, filho de Guilherme de Orange. Isso é importante para a gente perceber a formação que Maurício de Nassau teve. Ele estudou nas melhores escolas do período na Europa, justificando, então, ou fazendo a gente conseguir entender um pouquinho melhor o tipo de governo que Maurício de Nassau vai implantar aqui no Brasil. Maurício de Nassau vai ter um governo, pessoal, um tanto liberal, se é que a gente pode usar essa palavra para a época. Mas ele vai, por exemplo, dar incentivo, vai dar verba para os senhores de engenho replantarem os seus canaviais. Porque era uma estratégia bastante comum por parte dos portugueses colocarem fogo nessas plantações de cana, porque afinal de contas, segundo o pensamento deles, se os holandeses estavam atrás de cana de açúcar, vamos colocar fogo nesse canavial que eles vão embora. Maurício de Nassau também vai acabar dando isenção de impostos num primeiro momento sobre esse plantio de cana. E ainda, gente, vejam que interessante, ele vai liberar cultos religiosos aqui no Brasil. Vai ser aí que o Brasil vai ter uma leva de judeus vindos para cá. Não vamos esquecer que nesse período os judeus eram considerados, assim como os muçulmanos, como hereges e eram bastante perseguidos, sendo queimados em fogueira e tudo mais na Europa. Vai ser nesse período que a gente vai ter a construção, inclusive, de 2 sinagogas em Recife. Falando de Recife, outro fator importante é que Maurício de Nassau